Estamos aqui no banquinho, é a hora do almoço. A aula do PVA tá indo até mais tarde hoje, o pessoal tá demorando a chegar. E olha quem tá aí! É o Jean! Fala aí, Jean! Quem é você? Como é que tá? Beleza, galera? Beleza. Bom, eu sou o Jean, sou de Ubá, tô em Viçosa esses dias aqui, estudo em Viçosa, já tenho vários anos, dinossauro na universidade. Tô fazendo letras atualmente, trabalho na editora Ultimar. Coisa linda. E você, Lelef? Aleph, perdão. Bom, meu nome é Aleph, tô aqui em Viçosa também, faço matemática na FV, já tô um tempo aqui em Viçosa. Então eu sou Dodô, aqui em Viçosa, mãe Mirim, eu sou o Dodó. Também conhecido como Vi. Também conhecido como Vidomar e derivados, Valdemar, Vildomar. E eu sou mestrando aqui no UFV, trabalho com melhoramento de milho no programa Conhecido como melhoramento. Também conhecido como melhoramento. É isso aí, galera. Não, mas foi bom, foi massa. O papo hoje é sobre evangelismo e o que mais sair nesse papo aí. Tudo mais que você puder imaginar. Mais que você puder imaginar. Algum de vocês já evangelizou alguma vez na vida? Já, algumas vezes já. Alguém quer contar uma história que vocês podem contar aqui no podcast? Por favor. Eu já evangelizei, eu acho que... Como evangelizar aqui, a gente tá falando naquele sentido mais popular, assim, né? De ir até a pessoa e perguntar, você conhece Jesus? E contar o plano da salvação pra ela, né? Mas eu acho que no decorrer desse podcast a gente deve explorar um conceito mais amplo de evangelização. Também já fiz isso, acho que umas 2 vezes. Não foi tão traumático. Geralmente a gente pensa em evangelismo como aquele ato intencional, né? Que você vai conversar com a pessoa e a ideia da conversa é chegar nesse ponto, né? Você falar sobre Jesus para ela e tal. Que é a ideia do evangelismo direto, né? Às vezes esses evangelismos que a gente faz de rua, né? Que a ideia é você aborda a pessoa e você quer chegar nesse assunto, né? Você vai induzir a pessoa... Entregar um folheto. Entregar um folheto. Ou esses métodos evangelísticos que tem aí, como métodos que o Alfredo usa, né? Dos 4... Eu esqueci de criar. As 4 leis espirituais. 4 leis espirituais e tal. Inclusive, então, cara, eu sou uma vergonha como crente que eu não sei decorar essas 4 leis espirituais. Não, eu também não sei. Você sabe? Mas é essa a ideia. Geralmente pensa nesse evangelismo mais pontual, né? Você aborda, às vezes, uma pessoa que você não conhece, aborda ela na rua. Antes disso, na verdade, né, as pessoas, elas falam, ó, esse dia é o dia que a gente vai evangelizar. Então a gente já se prepara para isso, sai todo mundo naquele dia. Meio naquele estilo de quando Jesus manda os 70, né, pra sair lá pro Israel e tal, indo de cidade em cidade. A ideia é só, a gente está indo pra evangelizar. Todo mundo que a gente abordar na rua, a gente vai tentar falar de Jesus para ela. Né? Mas é uma coisa mais pontual, né, você vai lá, faz num dia e tal. Às vezes algumas conversas fluem, outras não, e muitas das vezes fica por isso mesmo, né? Às vezes a pessoa até se interessa, ela entende alguma coisa, mas nem sempre o contato depois permanece. Cara, tipo assim, como eu venho de uma igreja pentecostal, principalmente na Assembleia existe muito essa cultura assim, de culto na praça, distribuir panfleto e tal. Então sempre a gente teve muito. Por exemplo, aniversário da igreja, ou aniversário do conjunto de jovens, a gente sempre fazia isso. Ia para as comunidades e lá evangelizava, né? Às vezes tinha algum recurso, tipo assim, fazia um bazar e as pessoas iam. E aí, aproveitando o bazar, a gente, né, já abordava pessoas, já falava. Isso sempre foi muito massa. Então, assim, sempre teve muito presente essa questão do evangelismo, principalmente por ser criado num lar cristão. Meu avô era pastor, tipo assim, dirigia várias congregações, viajava, distribuía ceia. Então, essa questão de ir até as pessoas, né? E falar do amor de Cristo, falar da salvação de Cristo foi muito presente. Eu acho que essa ideia ela tá muito enraizada na nossa cabeça, porque a gente associa muito com o que a gente vê em Atos, especialmente no início da igreja, e até mesmo com o que aconteceu com os discípulos antes,
que é essa ideia do evangelismo público, né? O evangelismo na praça, né? Em praça pública. A gente lembra muito de Paulo em Atenas, a gente lembra das pregações de Jesus. Quando a gente fala em evangelismo, a gente já pensa nisso. A evangelização é algo que é feito publicamente, é feito para a massa. Você para num ponto e você começa a pregar ali para as pessoas que estão ouvindo. E geralmente é mais nesse estilo, assim. Tem dificuldade de pensar numa evangelização que seja diferente desse modelo, né? Isso é, cara. Eu, por exemplo, eu fui uma vez, eu acho que foi até com o nosso amigo Iago, marido da Laila. Um forte abraço. Um abraço pro nosso amigo, não o Iago Martins, Iago do Laticínios. Foi interessante, cara. É incrível como, às vezes, por mais que a maioria das pessoas não dão muita moral, no dia teve um cara lá que, poxa, se abriu muito, contou a experiência da vida dele, pai. Apesar da gente ter dado nosso contato pra ele, eu cometi uma gafe que eu esqueci de pegar o contato dele. Só passei um papel com meu arroba lá, arroba do Destro, sigo no Twitter. E ele não entrou em contato nem nada. Mas foi massa, que ele se abriu e tal. Só que, não sei se é um preconceito que eu tenho ou uma visão meio difícil que eu tenho desse tipo de evangelismo, porque às vezes a gente se reduz a mandar um discurso pronto, né? A gente chama de evangelismo, mas a gente apresenta só o plano da salvação, né? Que é algo interessante, é algo crucial. Mas que nem o Francis Schaeffer fala no Verdadeira Espiritualidade, né? Quando você se converte, quando você é salvo, é equivalente ao dia que você nasceu, né? A gente até fala que é um novo nascimento. Sim. Só que você não vive sua vida inteira em função do dia que você nasceu fisicamente. Você tem uma série de experiências depois que você nasceu. E você não tá lá com 30 anos relembrando o dia que você nasceu e tal. Você tá vivendo as experiências daquele dia. E na questão da verdadeira espiritualidade, né? Já que eu citei o Schaeffer, na vida, assim, tem outros desafios, outras coisas importantes, né? Não só respostas, mas meios de vida que a gente tem que ter, que às vezes a gente não fala no evangelismo, nesse tipo de evangelismo, que eu acho que são importantes. Que nem, eu pensei nisso agora, você citando aí o Jesus no Sermão do Monte, Paulo em Atenas, eles não se atêm a só o plano da salvação, sabe? Eu acho que Paulo em Atenas até tem, não sei se ele cita isso, agora tem que ler o Atos 17, né? Mas, poxa, ele dá uma noção de mundo, sabe? Ele pega um ponto de contato naquela cultura lá, fala, poxa, esse Deus desconhecido aqui, eu sei quem é esse Deus. Explica quem é esse Deus, não só o que esse Deus pode fazer por você, entendeu? Como é um Cristo, no Sermão do Monte, também ele fala quem são os bem-aventurados, por que a gente tem que ter confiança no viver, olha os lírios do campo, olha as aves dos céus, entendeu? É uma coisa mais ampla, que realmente engloba a vida da pessoa. E é algo que a gente vai ter na vivência da igreja, entendeu? Na vivência com a pessoa, caminhando com a gente na igreja, a gente aprende isso, a gente vive isso. Só que eu acho que às vezes no dialogar com a pessoa não crente tem uma série de conceitos. Eu não sei se a pessoa entende quando eu falo salvação para ela, quando eu falo pecado, entendeu? Então eu tenho um certo bloqueio com isso aí. Eu acho que um erro também que a gente pode cometer é enfatizar a morte e a ressurreição de Cristo à custa de toda a vida de Cristo. Isso é um ponto muito interessante, porque quando a gente olha para os evangelhos, narra não só, é claro que é o ápice, né, dos evangelhos, é a morte e a ressurreição, mas o autor ele se deu o trabalho de registrar toda a obra de Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, né? Então o evangelho não se resume à morte de Cristo. É algo muito importante para nós, né? Mas é toda a vida de Cristo. E a gente às vezes perde isso aí, né? Sim, e o Cristo é o Messias de que povo? Do povo de Israel. É claro que agora, né, para o mundo todo, né, não tem diferença de nação mais, não é só o povo de Israel, mas a gente tem o retrospecto de todo o relacionamento de Deus com o seu povo. Tanto que os evangelhos, eu acho que com exceção de João, começa com a genealogia. Lucas tem genealogia? Mateus começa com a genealogia. Mateus e Marcos eu tenho certeza. Mas eles começam com a genealogia, ou seja, ligando Cristo com todo o Antigo Testamento, tudo que aconteceu.
E é que nem você falou, a vida de Cristo é muito importante, entendeu? Porque se a vida de Cristo fosse diferente, ele não teria sido cordeiro também, entendeu? E tipo assim, às vezes a gente enfatiza de um jeito um pouco legalista também, né? Mas fugindo desses extremos. Poxa, se tá lá escrito, né? E a gente vê que Cristo definitivamente não é legalista pelos tantos embates que ele tem com os mestres da lei, né? E com certeza Cristo é mais que um exemplo, mas ele também não é menos que um exemplo, entendeu? Então é importante a gente ver as atitudes de Cristo. Por exemplo, eu acho uma das coisas mais lindas é Cristo no Getsemane. Poxa, aquela oração, assoa o sangue, tá ligado? Aquele questão do seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Poxa, aquilo é de uma riqueza. Tipo assim, é Deus encarnado passando por aquele sofrimento. Se Deus encarnado passou, a gente não vai passar esse sofrimento. Como é que ele respondeu esse sofrimento? Ele respondeu com ódio? Ele respondeu com vingança? A quem infligiu aquele sofrimento a ele? Ou com graça, né? Então é importante também, e você vê que o mundo parece que, outro achismo meu, né? Mas parece que o mundo busca muito desse exemplo de Cristo em várias outras ideologias, várias dessas virtudes, né? E às vezes tenta até usurpar isso, né? Monopolizar as virtudes para eles, coisa que a gente já vê no Evangelho. Uma coisa é essa questão de... A gente vê várias pessoas, principalmente pessoas que não são crentes, considerar Cristo como um exemplo a ser seguido, né? Mas acho que o que a gente pode mostrar é que esse lado bom de Cristo só faz sentido porque ele era o próprio Deus. Exato. Entendeu? Acho que isso tem que ser enfatizado também. Eu queria voltar, só vocês mencionaram a genealogia de Jesus e tal, essa questão da contextualização do Evangelho, de você explicar as raízes do Evangelho para as pessoas, para que elas entendam o que é salvação, o que significa para a vida dela o fato de Jesus ter morrido na cruz e tudo mais, com a forma como os Evangelhos abordam Jesus mesmo, especialmente a genealogia, né? Eu até conferi isso aqui para não falar besteira. Fez bem, vou fazer daqui para frente. Isso é bom. Porque eu ia falar assim, acho que e tal, e enfim. Olha só. Toma. Achismo não. Não. Normal, acontece. Olha só, Mateus e Lucas são os dois livros que têm a genealogia de Jesus. A genealogia de Mateus começa em Abraão. Não, eu conferi. Mateus e Lucas. Mateus começa com a genealogia em Abraão e vai de Abraão até Jesus. Lucas começa de Jesus, ele vai trás para frente, ele começa de Jesus e vai José e tal, vai voltando até chegar em Deus. Ele chega em Adão, filho de Deus. E é interessante isso porque o Evangelho de Mateus é o que mais tem referências ao Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento, outros textos que falavam sobre Jesus. E é impressionante que Mateus era judeu, ele escreve para judeus para provar que Jesus era de fato o Messias prometido, aquele que Deus falou para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? Ou seja, Jesus é o cumprimento da profecia da aliança com Abraão. Ele é o Messias judaico. Lucas não era hebreu, né? Não era judeu, Lucas era gentio e ele escreve o evangelho dele nessa perspectiva para os gentios, para mostrar que Jesus era o salvador da humanidade. Então por isso ele conta a genealogia chegando lá em Abraão e em Deus, em Adão e em Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus e ele é a salvação para todos os povos. Ele é o Messias esperado não só pelo povo hebraico, mas para a humanidade, né, como um todo. O livro de Marcos já tem um aspecto um pouco diferente, né? Ele fala muito sobre Jesus como rei. Há muito um contraponto com César. É um evangelho para os romanos. É meio que essa ideia, né? E o evangelho de João é o evangelho que mostra mais a natureza espiritual de Jesus, a natureza como Deus, como soberano. Ele não começa na genealogia, né? Ele começa antes da fundação do mundo. Nossa. No início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele enfatiza muitos aspectos que não são trabalhados nos outros evangelhos. Todos os outros começam ou com a genealogia, no caso de Mateus,
O de Lucas não começa com a genealogia, o de Lucas começa com João Batista. Lucas ou Marcos? Lucas. Ele só vai mostrar a genealogia no capítulo 3. No capítulo 3 que ele entra com a genealogia. Então é interessante, assim, há abordagens um pouco diferentes a respeito de Jesus, dependendo do público. Óbvio, né? Você vai zoar de novo, mas eu não estou tirando os sobacos aqui, são comentaristas bíblicos que falam essas coisas, né? Claro que assim, dá para deduzir um pouco, mas os comentaristas eles entendem que é esse enfoque um pouco diferente dos evangelhos, porque de fato, né, você não percebe em Lucas e em Marcos tantas referências às profecias do Antigo Testamento como Mateus tem. Dá pra você pensar algumas coisas a partir disso, né? Então é pensar nisso, né? Poxa, será que faz sentido você falar de pecado, você falar de céu, inferno e tudo mais? Mesmo num país que já tem um imaginário católico, as pessoas têm uma noção do que é pecado, elas têm uma noção do que é céu, do que é inferno e tudo mais. Mas será que quando eu falo pra pessoa assim, Jesus morreu por você, isso faz sentido para ela? Ela realmente entende o que isso significa? Porque para ela crer em Jesus como Salvador, ela precisa entender que ela precisa de um Salvador, né? Mas será que ela consegue entender que ela precisa, né? Então isso é uma questão. Falei pra caramba, né? Isso. É que nem aquela historinha, né? Que uma vez picharam no muro assim, Jesus é a resposta. E veio outro pichador menos crente e pichou assim, pra qual pergunta? Entendeu? Eu acho que infelizmente a nossa cultura não busca a Deus mais, sabe? Eu acho que ela age como se isso fosse uma coisa careta, uma coisa passada, porém mesmo carecendo de Deus ainda, carecendo de Jesus, e sempre vai carecer até a vinda de Jesus, né? Mesmo em culturas que têm a população majoritariamente cristã, religiosa, não é uma fé genuína, né? Mas uma tradição que foi herdada e perdeu totalmente o significado, né? É o lance, fazendo mão das metáforas, o evangelho parece que não está encarnado, parece que não tem vida, né? Que nem você falou, temos um imaginário católico ou religioso na nossa cultura, né? Mas é aquele lance. Já viu o professor de autoescola que fala assim, poxa, é muito mais fácil ensinar uma pessoa que não sabe nada do que a pessoa que aprendeu a dirigir errado, cheia de mania. Sim. E às vezes é isso, e às vezes é muita coisa, vou falar, errada fica na nossa mente, a gente age de acordo sem pensar. Por exemplo, quando eu falo céu, vamos morar no céu, acho que uma grande parcela das pessoas imagina o céu como um lugar cheio de nuvens, sei lá, gente vestido de branco tocando harpa. Cantando eternamente. E eternamente. Sei lá, procura isso no Apocalipse. Não tá lá, entendeu? Apocalipse tá falando de novos céus e nova terra, cara. Até um livro interessante que eu li alguns capítulos, chama Surpreendido pela Esperança, do N.T. Wright. Se eu não me engano, cara, o capítulo 10 eu li, o capítulo 2 e o capítulo 10 pro curso que eu tava fazendo. Cara, eu falo, velho, eu chorei quando eu li o capítulo 10, cara. Porque a perspectiva cristã que a gente tem da plenitude, sabe? Da volta de Jesus e como tudo vai terminar, é algo melhor que a gente pode imaginar. Porque, tipo assim, imagina um mundo em que a gente vive, existem pessoas que exercem atividades, mas sem o mal. A gente não consegue tirar o mal, entendeu? É inconcebível mesmo. É inconcebível tirar o mal das coisas. A gente não consegue imaginar. Que nem eu tenho um irmão de 15 anos, e uma vez ele me perguntou, poxa, cara, mas essa imagem do céu não é meio sem graça? A gente vai fazer o que lá? A gente vai ficar à toa, entendeu? Na época eu nem tinha lido esse livro ainda, mas a resposta que eu dei, eu falei assim, cara, bom, no céu não vai existir mal. E o tédio sendo uma coisa ruim, não vai existir tédio lá, entendeu? Vai ter que existir uma outra coisa. Então, se você está imaginando mal no céu, certamente você está pensando errado, né? Quem dera tivesse lido esse livro para dar uma resposta melhor na época, né? Mas, ou seja, é inconcebível. E essa visão do meu irmão, por exemplo, de que às vezes o céu é uma coisa chata, é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. Entendeu? Parece que o céu é uma coisa ascética, uma coisa que é muito diferente. Poxa, o céu vai ser uma coisa pior do que o jardim do Éden, que é onde tudo começou, cara. Porque o jardim, um homem exercia as atividades, tinha um homem
tinha mulher, o homem dava nome para os animais, ele conhecia a criação, se deleitava na criação, para a gente viver num lugar de nuvem. Interessante que tem no texto de Gênesis, que fala que Deus tinha criado o Jardim do Éden, Deus criou Adão, e Deus pegou Adão e colocou ele no Jardim do Éden para que ele cultivasse o jardim. É o que está escrito no texto, isso antes da queda, né? Então foi esse propósito, Deus colocou o Adão no Éden para que ele cultivasse o jardim. Isso é uma coisa interessante. E a gente pensou nessa ideia de nomear o bicho, né? Leão, isso aqui, que até parece um pouco ridículo de certa forma, mas era muito mais que isso, né? Era uma ideia de uma certa soberania ali sobre aquele espaço. O homem daria nome, né? E de certa forma conhecer também a criação, né? Se relacionar com ela. Tanto que a gente vê que no pecado há separação primeiro entre o homem e Deus. Posteriormente, entre o homem e o homem se enxergar nu é um problema, é uma crise existencial, porque antes estava de boa, ele está nu, estava ele e a esposa dele lá. Do nada ele se esconde porque ele está nu, tem vergonha de si mesmo, uma separação de si, né? O homem briga com a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu, e depois Deus estabelece, agora a terra vai resistir a você, vai produzir espinhos, abrolhos, e você vai comer o pão do suor do seu rosto. Entendeu? Então o pecado ele gera todas essas separações. Por que imaginar um paraíso que a gente continua separado, não separado de todas as coisas? Junto de Deus no céu, nas nuvens, né? Lá nesse mundo etéreo, mas às vezes sem um relacionamento com o próximo, sem um relacionamento com a criação, entendeu? Imagina uma criação curada, né? Poxa, é claro que é um exemplo, é uma profecia, se eu não me engano, de Isaías lá, né? Que o leão vai comer forragem, vai conviver com a gazela e uma criança os guiará, tá ligado? Imagina esse nível de paz, entendeu? Sim. Aí já tem eu tenho certeza que tem um biólogo pensando isso, mas o leão é um carnívoro e ele não pode se alimentar de celulose e pá, mas foca na profecia, cara. Um olhar mais holístico, ele tá falando de paz, né? Sim. Mas às vezes a gente perde essa beleza do que é. O céu é mais que uma mera fuga do inferno, né? E sem falar de céu, mas falando de novos céus e nova terra, né? E é claro que é muita coisa para falar no evangelismo de rua, mas eu acho que a gente tinha que integrar esses aspectos, né? Falar das coisas primeiras, das coisas últimas. Uma coisa também o evangelho, ele nunca é ouvido à parte da cultura em que a pessoa está inserida, né? Então ele tem que ser contextualizado, ele tem que fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. Então você pega, por exemplo, alguém pobre, alguém que, sei lá, está passando muita dificuldade e que tem o pai, filho, alguém preso, alguém que está com a vida assim, totalmente assim, desestruturada. Em que sentido o evangelho faz, né, para essa pessoa? A gente tem que saber contextualizar isso também, né? Porque a gente fala sobre salvação, a morte de Cristo, mas a pessoa pensa, mas isso é algo futuro, mas como isso muda a minha realidade agora? Exato. Então, acho que tem que ser frisado também, né? Tem que ser contextualizado, né? Cara, o evangelho muda, transforma a vida da pessoa. Sim. Não é só uma perspectiva da vida após a morte, mas ele tem o poder de transformar a vida da pessoa, né? A realidade da pessoa. Momentaneamente. E não é, tipo assim, ser utilitarista com o evangelho, né? Falar assim, você precisa do evangelho para corrigir isso, aquilo. Não, cara, mas a verdade é que todos carecem do evangelho, cara, entendeu? Mas faz parte do nosso exercício como cristão, a piedade, a compaixão para olhar para aquela pessoa, entender a situação dela e responder. Num livro do Tim Keller, muito bom, chama Encontros com Jesus. Eu li os 4 primeiros capítulos, recomendo até aí, mas se é do Tim Keller, o resto deve ser ótimo, né? O Tim Keller é o cara. Mas no capítulo que ele fala, Jesus indo no sepulcro de Lázaro, ele encontra com as 2 irmãs em situações diferentes. Com a primeira irmã, Jesus discute a ressurreição com ela. Na segunda irmã, Jesus abraça e chora. Entendeu? Então, é Jesus reconhecendo, cara. Jesus sabia qual que era o momento de falar, qual que era o momento de simplesmente calar, entendeu? Mas, cara, a gente tem que fazer essa leitura, que às vezes não é algo que você vai aprender
na sistemática, é algo que você vai aprender tendo a compaixão do seu próximo. E isso leva um pouco também, aí já puxando um gancho, de uma visão de evangelismo um pouco mais abrangente do que o evento evangelismo. Que ok, que nem você falou já, vamos reunir aqui e vamos sair para evangelizar. Isso é de uma perspectiva mais dia a dia ali, né? Mais família, mais trabalho, faculdade, pá, né? Esse tipo de evangelismo mais integral, vamos dizer assim. Mais holístico. Essa palavra é carregada. Pois é, não vou nem comentar essa palavra. Cheguei a isso. Esse evangelismo mais holístico, então, que envolve mais o dia a dia da vida, que envolve outros aspectos da realidade das pessoas, eu acho que ele faz um pouco mais de sentido com a grande comissão, né, em que Jesus fala para evangelizar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele faz sentido com a ideia da oração sacerdotal, em que Jesus ora pelos discípulos e ele pede a Deus por eles. E ele fala que orava não apenas por aqueles discípulos que estavam lá, mas pelos discípulos que ainda viriam a vir no futuro, né? Para que Deus não os tirasse do mundo, né? Mas que os guardasse no mundo, os guardasse do mal e tal. Porque, de fato, a vontade soberana de Deus era que a gente, até a sua volta, todas as gerações de cristãos que se passarem, eles testemunham do Evangelho onde eles estiverem, né? E já ali na igreja primitiva, o Evangelho já começa a espalhar por vários lugares. A gente vê que no Pentecostes, no início de Atos, já tinha crente em vários lugares, né? Lá relata várias regiões do Império Romano onde já tinham crentes. Eles voltam para celebrar o Pentecostes e recebem o poder do Espírito Santo e voltam testemunhando o Evangelho para os lugares onde eles vão. E ao longo da história o Evangelho vai espalhando, né? E é legal que quando Jesus, em Mateus, eu não lembro qual o capítulo, em que ele está falando sobre os últimos dias, né, sobre o fim dos tempos, e ele fala que, depois de falar sobre todos os sinais ali dos tempos, ele fala que este evangelho do reino será pregado como testemunho, ou será anunciado como testemunho para todas as nações, em todas as nações, todos os lugares do mundo, né? Dizendo, olha, vai chegar um tempo em que eu não penso nisso só como um tempo pontual, né? Mas que ao longo de um período de tempo, esse evangelho vai sendo pregado em várias regiões do mundo, ao ponto de, em Apocalipse, na visão que João tem, ele vê que haviam pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações que estavam lá, que criam em Jesus, que foram salvas, que estavam glorificando o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né? E por que Deus deixaria os discípulos de Jesus vivendo no mundo, vivendo a vida comum, passando por todos esses períodos históricos, se não houvesse uma intenção mesmo de um testemunho mais integral, mais holístico, né? Porque senão era muito mais fácil você mandar anjos lá para ir pregar, né? Simplesmente falar e anunciar, né? Mas a ideia de testemunho, eu acho que a ideia de testemunho casa melhor com o Novo Testamento, é essa ideia de um testemunho que não envolve não só a proclamação, que é óbvio, ela é inegociável, né? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas também há esse testemunho de vida, assim, de quem conta uma história não só de algo que viu, mas de algo que vive. Não apenas de um Jesus que conheceu, de ouvir falar, mas de Jesus que transformou a sua vida, né? E aí você conta isso para aquela pessoa. Nenhum de nós viu Jesus, mas a gente crê. E a gente crê não apenas porque o Evangelho é persuasivo, mas porque Jesus transformou a nossa vida. A gente conta de algo que aconteceu com a gente, né? Algo que a gente experimentou, e eu acredito que a vontade de Deus é essa, assim, na evangelização. A gente não é questão... Alguém que fala isso, né? Não sei. Vamos jogar na conta do Spurgeon, não sei quem falou isso. Mas que o Evangelho não é um argumento irrefutável, mas é uma pessoa irrefutável, né? E a gente não absorve o Evangelho através só de sentenças que a gente considera verdadeira.
é uma história que a gente passa a fazer parte dela, sabe? É a nossa história, a história do povo de Deus, né? Então é algo mais visceral, sabe? Você ser habitado pelo Espírito Santo, comunhão plena com Deus. Cara, isso é quando a gente toma noção disso, né? Não só noção, mas quando a gente encarna isso, passa a agir de acordo com isso, é outra coisa, cara. Entendeu? E aí é o sermão do monte, né, cara? Aí você tá apto a precisar ser pobre, se precisar enfrentar a mentira que eles estão jogando pra cima de você, como é que é outras bem-aventuranças? Tava com na ponta da língua aqui. Tá, essa parte vamos cortar do podcast. Ok, mas... Deu branco. Mas é isso, cara. Não num ponto de vista, tipo assim, que você vai ser perfeito, né? Depois da sua conversão, né? Mas até no livro do Tiago Cavaco, né? 6 sermões contra a preguiça, acho que no primeiro sermão ele fala, cara, mas a única coisa que você vai ter para contar, para testemunhar para outra pessoa é que, tipo assim, você aceitou o evangelho, não mudou mais nada em você, velho. Tipo assim, não é para contar vantagem própria, mas é para ser testemunha. Falar assim, cara, aconteceu isso comigo, entendeu? É difícil, cara. Difícil da outra pessoa acreditar, né? Tá ligado? Eu acho que é o Lewis que fala, provavelmente no Cristianismo Puro e Simples, e o Aleph vai saber confirmar, porque conhece o mesmo aquilo, sobre o fato de as pessoas perguntarem por que existem cristãos que não são moralmente tão melhores que outros não cristãos, né? Você às vezes acha uma pessoa que não é crente e que ela é assim um exemplo de moral, então aí você acha um não crente que não é assim. Aí ele, se não me engano, ele vai explicar que o seu processo, né, de conversão, de santificação e tudo mais não é necessariamente você ser melhor do que todas as pessoas que não são cristãs, mas você ser melhor do que você era antes. Exatamente. Não é isso? Uhum. Se você lembrar melhor, você pode... Não, é exatamente isso. Às vezes a gente faz essa comparação errada, né? Você pega um cristão e um não cristão e fala, poxa, por que esse cristão não é melhor do que o não cristão? Mas o que você deve pensar é, caso esse cara não fosse cristão, ele seria muito pior. Sim. Tem exatamente isso. E aí ele chega no final a essa conclusão, né? De que se uma pessoa de fato é convertida, ela necessariamente vai mostrar um sinal de mudança. É claro que assim, é difícil você comparar. Se uma pessoa teve uma formação, uma educação, assim, uma criação tudo mais, entre aspas, mais próxima da fé cristã, com valores relacionados a isso, ela está um pouco moralmente, estou botando muitas aspas aqui, mais próxima... Fala que você está fazendo aspas, que o pessoal só está ouvindo. Estou fazendo sinal. Tá balançando o dedinho aí, ninguém está entendendo nada. Tá vendo. O pessoal está entendendo literalmente ali. Tem que explicar, porque senão sai heresia brava aí. Mas, assim, moralmente a pessoa pode estar muito mais próxima do cristianismo. Você pega uma pessoa que, sei lá, um cara foi assassino, bandido, um monte de coisa e tal, ele tá mais distante de certa forma. Claro, não estou falando aqui de questão de pecado nesse nível, porque todos os pecados destituição da glória de Deus. Mas ele está falando do que o Lewis falou, né? Do ponto de vista das pessoas, que só enxergam... Senso comum. Que só enxergam o que a moralidade ali, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você consegue fazer esse diagnóstico, né? Poxa, mas esse cara aqui, como assim? Ele é crente, mas o outro não é crente, é muito melhor que ele, né? Mas é certo, é isso. Uma melhora, uma mudança perceptível vai haver, e o que o Aleph disse, né? De você seria muito pior se não fosse. Com certeza. E nessa parte, se eu não me engano, ele fala, né, que o evangelho transforma a pessoa. E se uma pessoa ela continua sendo tão egoísta, tão mesquinha, tão rancorosa como antes da conversão, a gente deve acreditar que a conversão dessa pessoa, em sua maioria, foi em grande parte imaginária. Foi mais uma adesão do que uma conversão, né? Às vezes aderia a uma série de costumes, a uma galera legal,
sai pra lanchar, né? Sim. Tá ligado? Que esse aspecto, às vezes, da galera da igreja é interessante, porque é um povo legal, às vezes, né? Uma galera muito unida que muita gente entra porque é legal, né? Muitos se convertem, outros não, né? Essas duas coisas me fazem lembrar um pouco a parte da minha experiência pessoal mesmo. Porque assim, cresci na igreja e tal, e como vocês também, muita gente que deve ouvir, você cresce na igreja, você tem uma educação ali na igreja, independente se seus pais são crentes ou não, você vai aprender algumas coisas na escola dominical e tal, você tem um imaginário ali. Mas, assim, já tinha anos que eu estava na igreja e não tinha ainda... realmente não entendia o evangelho, não tinha um compromisso realmente com Jesus e tal. E algo que me marcou muito foi quando eu tive um pastor que pegou firme a galera, mesmo os adolescentes, os jovens da igreja, e começou a meio que fazer as duas coisas, assim, evangelizar e discipular. Ele considerava que, independente se os meninos cresceram na igreja ou não, uns ali não eram convertidos, né? Então o trabalho dele na igreja, o trabalho que ele fazia, não era simplesmente de ensino. Assim, eu estou dando na escola dominical e estou ensinando para crentes. Ele supunha, pode ser que tenha adolescentes jovens aqui que não são convertidos, mesmo os que já estão na igreja há tempo. Então ele evangelizava ao mesmo tempo que ele ensinava, e ele foi discipulando a gente. E aí eu percebi a diferença que isso faz, esse discipulado e esse evangelismo mais próximo, de você acompanhar a pessoa. E às vezes esse problema da adesão e da pessoa só ser um adepto, né, e não um seguidor de Jesus de fato, tem a ver um pouco com isso. Assim, às vezes, sei lá, um amigo seu começa a ir na igreja. Às vezes por causa de uma programação, você chamou ele para ir na programação lá na igreja, legal, ele foi, e tipo assim, a galera é massa, né, igual o Dudu falou, né, galera legal, gente boa, o pessoal vai para sair ali, né, para comer, não quero mais e tal, e o cara falou, massa, né, vou ficar com essa galera aqui. E aí a gente meio que automaticamente já entende que, tipo assim, o cara já tá crente nele, ele já está inserido no nosso meio, mas falta essa coisa de chegar junto, e começar a ensinar mais pessoalmente para ele, evangelismo / discipulado, os caminhos do Senhor, que é o que eu vi acontecer um pouco em Atos, no caso de Apolo, em que fala que Apolo ele era recém-convertido, ele estava pregando o evangelho, ele era poderoso em palavras e em obras, e ele conseguia rebater os argumentos dos judeus lá que duvidavam que Jesus era o Messias, conseguia provar que Jesus era o Messias pelas escrituras. Um cara excepcional, né, na questão de evangelismo. A gente pode até colocar apologética, embora acho que não existia essa palavra na época, mas só que aí Priscila e Áquila vem Apolo pregando lá, eles pegam ele, trazem ele para perto, e aí o texto fala que eles ensinam para ele com mais exatidão os caminhos do Senhor. Então, ele já era um cara ali assim, já tinha um conhecimento a respeito de Jesus. Ele já tinha um dom, talvez, de evangelista e estava exercendo isso. Mas ele precisava desse acompanhamento maior. Eles fizeram isso, pegaram ele e... Coisa que Barnabé fez com Paulo, por exemplo, né? E a gente pode pensar em outros exemplos, até meio Paulo com Timóteo, com Tito. Sim. Cara, e eu acho muito interessante isso que você falou, que é não presumir que, às vezes, até dentro da igreja, o evangelho, os aspectos básicos da nossa fé são uma coisa trivial, assim, que todo mundo sabe. Eu acho que é um exercício interessante que a gente tem que fazer, de sempre estar reafirmando nossas bases, porque eu acho que nunca vai chegar um ponto que o evangelho vai ser algo trivial pra gente em todos os aspectos. Talvez na ponta da língua, sim. Mas na aplicação, nas situações mais adversas, cara, eu acho que vai ser aquela mesma batalha contra o pecado. Talvez você esteja até mais forte, mas vai ser uma batalha maior ainda, sabe? Sim. Então eu acho que a gente não pode ser arrogante a esse ponto de falar assim, todo mundo aqui é crente, tá de boa. Um grande pastor amigo meu, não vou falar o nome dele não, mas uma vez reclamaram com ele
uma mulher reclamou com ele que ele fazia muito apelo. Que às vezes, tipo assim, uns 2 domingos por mês ele fazia um apelo na igreja. E um domingo de manhã, essa mulher reclamou com ele, pá. Ele falou, entendeu, mas continuou fazendo os apelos dele. Nesse mesmo domingo à noite, o filho dela foi lá no apelo. Cara, tá ligado? Cara, no mesmo domingo, entendeu? Então a gente não. Talvez essa mulher pressupõe que todo mundo que estava lá, inclusive o filho dela, não precisava né, desse apelo. Mas algo que eu ouvi na ABC2 tem um programa agora, né, com o Vitor Fontana, toda quinta-feira ao vivo, e teve um que foi o Yuri Breder, que é um pastor lá do Mato Grosso do Sul, falar sobre apologética. E ele falou que a questão do amor pelo perdido era uma das principais marcas do avivamento, né, de qualquer avivamento, né, que fez o pessoal rodar o mundo pregando o evangelho. E eu acho que é uma marca não só do avivamento, né, mas se isso não tá tão claro no nosso coração, a gente tem que forçar a barra para isso, sabe? A gente tem que se esforçar para amar o perdido, para levar uma mensagem que ele vai entender, sabe? E não se achar tanto que a gente está sabendo, às vezes a gente que está precisando mais do evangelho, às vezes o perdido é a gente, né, cara? Eu vou te falar que umas 2 vezes nascido na igreja, né, umas 2 vezes na minha caminhada, que eu tive que repensar tudo que eu já tinha vivido, que eu falei assim, caramba, o que é isso que eu creio, tá ligado? No mínimo umas 2 vezes que eu tive que repensar toda a minha caminhada, nesses breves 24 anos. Entendeu? E, sei lá, talvez aconteça de novo, né? Mas o importante é uma palavra que você usou, muito interessante aí, com Priscila Áquila, os caminhos do Senhor, entendeu? Não é uma mera sentença, não é um meros argumentos. Sim, não é uma coisa pontual também. Não é uma coisa pontual, bicho, é um caminho, cara. Você vai seguir, enquanto você tiver que seguir. E o discipulado é isso aí, cara. É caminhar com a pessoa, não é meramente entregar... Pô, sambou os 4 capítulos da Instituto no peito dela e falou assim, acabou, valeu. Ou só as 4 leis espirituais, de novo, né? Voltando no começo do nosso papo, né? A gente ainda não sabe quais que a gente não sabe, mas a gente vai descobrir, gente. No final desse podcast. Mas é importante caminhar junto, cara. Pô, Jesus não caminhou com os 12 lá. Foram 3 anos, né? 3 anos. E ainda assim, no final dos 3 ainda tava um capenga. Não foi 100% de aproveitamento, né? Exatamente. E isso, poxa, a própria experiência do apóstolo Paulo mesmo, ele tem um acompanhamento lá do Barnabé e tal, mas depois ele fica, mais de 10 anos, eu acho, em Antioquia, antes de ele voltar e de fato começar o ministério frutífero que ele teve como apóstolo em Jerusalém e em outros lugares do Império Romano. Então, há um processo mesmo, não é um processo que tipo uma graduação, tipo assim, 4 anos, terminou os 4 anos, você está preparado, está prontinho. Não, a gente sabe que não é, pela nossa vivência mesmo na igreja, a gente sabe que é algo que vai de, assim, a caminhada cristã da vida toda, né? Então, nesse sentido, o evangelismo nunca acaba, né? Ele começa ali no momento em que a pessoa ela está ouvindo o evangelho e ela ainda não crê nele, e aí ela crê, vamos supor, né, que ela creu. E aí a gente muda o nome, né? A gente começa a chamar de discipulado, que é essa ideia de formar não um discípulo seu, mas um discípulo de Jesus, né? Você orientar com mais exatidão os caminhos do Senhor, ajudar a pessoa a crescer, a caminhar, mas é uma caminhada que não vai acabar, né? E não só, tipo assim, e você falou assim, pô, o evangelismo não acaba, né? Com a pessoa e com você que está evangelizando, cara, onde você menos espera. De uma maneira ou outra, cara, se é cristão, você vai estar evangelizando, bem ou mal, tá ligado? Uma das coisas que eu sempre, que talvez ficou escancarada na quarentena para um monte de gente, tipo assim, voltar à convivência dos pais, né? Porque a gente tá aqui na universidade, a gente acostuma a viver sozinho e cheio das nossas manias, né, que a gente vai criando, e do nada você tem que voltar para casa dos seus pais, cara.
E eu acho que é um desafio ser realmente amar de fato, não só ter o sentimento, mas expressar que você ama as pessoas do seu lado nas suas atitudes, sabe? Não abrir mão das suas coisas para eles. Sim, é difícil. Cara, isso é visceral, cara, é difícil demais, sabe? E eu fico pensando nisso, poxa, tanto na minha família, como às vezes no meu estágio, sabe? Não é estágio mais, né? Agora é grupo de mestrado. Eu sou pós-graduando. Perdi meu galardão que eu me vangloriei. Mas, tipo assim, né? Tô com as pessoas lá. Será que eu tô de fato amando essas pessoas? E amando não sendo um bajulador, tá ligado? Mas será que eu tô amando elas o bastante a ponto de ceder em tal discussão, ceder várias coisas, sei lá, ser mais humilde, ouvir mais, ser uma pessoa mais educada, mesmo quando uma pessoa faz algo que te deixa bolado, ainda mais quando você está trabalhando, sabe? A pessoa faz uma coisa, você fala assim, meu Deus, como faz isso? E você ser uma pessoa misericordiosa naquela hora, tá ligado? Cara, isso é visceral, cara. Às vezes a gente tem preguiça de fazer esse tipo de coisa, mas, cara, eu gosto de pensar o seguinte, nós não somos judeus vivendo em Israel, nós somos gentios, vivendo no meio de gentios, e a gente está vivendo no meio de gentios porque o propósito de Deus é que a gente testemunhe o evangelho para outras pessoas. E a gente não foi crente toda a vida, né? Em algum momento a gente se tornou cristão. Às vezes parece que, né, eu sou cristão não sei quantos anos e tal, parece que eu sempre fui cristão e eu tenho preguiça de testemunhar o evangelho para as outras pessoas. Parece que não é minha responsabilidade, que tipo assim, mano, eles estão vivendo a vida errada deles, é problema deles e tal, eu quero viver a minha vida cristã numa boa, como se eu estivesse no novo céu, na nova terra já. Mas isso é um engano muito grande. Em algum momento eu não fui cristão, alguém precisou compartilhar o evangelho comigo. Às vezes várias pessoas precisaram compartilhar esse evangelho comigo, testemunhar o evangelho comigo, me servir e tudo mais para eu poder chegar no ponto de crer na mensagem do evangelho, e eu tenho preguiça de fazer com os outros como se eu não tivesse nada com isso, né? E aí eu fico pensando em como que às vezes a igreja se fecha muito dentro de si com essa visão, como se nós somos Israel aqui, cara. Com os outros a gente não se relaciona, assim, os outros povos são outros povos, mas não é isso. A gente tá esperando as nações virem pra cá adorar, né? Mas a gente é mais tipo Daniel na Babilônia, sabe? É mais essa ideia, assim, você é um cidadão do reino que está fora, de certa forma, da sua pátria mesmo. Você está numa nação estrangeira, e José é outro exemplo no Egito, né? E você está convivendo com pessoas que não são crentes, como você um dia não foi, e você vai testemunhar o evangelho para elas, né? Isso vai envolver tudo na sua vida. Cara, um testemunho, meu. Velho, de uma época eu tava um pouco triste, velho, porque, na verdade, eu tava bem triste, porque eu tava meio que fazendo uma autoavaliação e tava chegando à conclusão que eu falei assim, cara, eu não sei se o meu testemunho com a galera do meu estágio tá correto. Na época eu fazia estágio, né? Tinha que ser mais intencional, várias coisas. Eu nunca falei do evangelho lá e pá. Eu tava bem chateado com isso. E mexi no Instagram e vi uma postagem legal, curti e voltei pra ver de quem que era a postagem. Era de um cara que eu já tinha dividido República com ele e tinha brigado com ele há muito tempo. Quando ele saiu da República, digamos que ele deixou algumas surpresas pra gente da República. E eu fui e eu tava doido de raiva e saí nele no grupo da República, tá ligado? Dei umas patadas nele e tal, e depois daquilo a gente nunca mais conversou. Esse cara saiu do país, mano, foi embora, e nessa doideira que eu tava, nessa tristeza, eu peguei e curti o post dele. Eu falei assim, caramba, esse cara aí, quanto tempo e tal. Eu falei assim, mano, já deu, né? Eu falei, pô, ficar com inimizade com outras pessoas é tão ruim, né? Sim. Aí eu fui
comecei a conversar com ele, falei assim, cara, desculpa, velho, aquela vez, pá, a gente conversou, e nessa... E ele falou assim, mano, eu tenho que pedir desculpa, pá, e foi mó massa. E no meio do que ele tava falando, ele levantou o ponto, ele falou assim, pô, cara, tipo assim, realmente você me deu um testemunho cristão, tá ligado? Naquele dia que eu tava bolado, sabe? Uhum. E não é pra me vangloriar, não, mas levantando uma questão aqui. Talvez o que seria mais evangelístico da nossa parte do que o perdão? Sendo que é de fato o perdão que a gente recebeu, entendeu? Será que a gente tem direito de negar o perdão para outras pessoas? De fato, cara. Entendeu? Então não tô desmerecendo, porque o evangelismo de rua e pá, mas quando a gente fala evangelismo, a gente pensa só nisso, talvez seria interessante, né? Abrir mais esse leque, né? Visualizar mais questões pontuais, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia aqui, né? E a gente lembrou que a maior parte das pessoas, das histórias de conversão que tem, são de convivência mesmo com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, né? Nossa, a maior parte com certeza, assim, não só estatisticamente do que a gente sabe, que a gente já leu, mas das nossas histórias pessoais, dos nossos amigos, pessoas que a gente conhece, são bem nesse estilo, né? Claro, tem uma ou outra que aconteceu em evangelismo assim, pontual, tem histórias, óbvio, de pessoa que foi no evento e se converteu. O Espírito Santo faz a obra do jeito que Deus quer mesmo, né? Ele pode usar até mesmo a mula pra falar. Até hoje usa várias, né? Tá usando 3 pra fazer esse podcast. Verdade. Pois é, Deus Desculpa. Ai, cara, até esqueci de falar. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, assim, cara. Deus faz o que ele quer, sabe? Ele pode... Deus fez Filipe se teletransportar, aparecer lá no deserto, encontrar com o eunuco lá. E falar do evangelho pra ele. E o que o eunuco fala? Como que eu vou entender se não tem ninguém pra me explicar, né? O eunuco não lança uma dessa? Sim. Exatamente. Pois é, ele falou, eu nunca ia entender esse evangelho. Ai, meu Deus, me virou galhofa. Tá na hora de acabar esse podcast. Ai, cara, mas caminhando pro final aí, sei lá, o que a gente pode falar mais sobre evangelização? Eu acho que um resumo, né? A gente não é contra evangelização pessoal. Muita gente vê a Cristo assim, é um trabalho legítimo. Vários grupos legais que trabalham com isso, né? Tem o Alfa e Ômega. Veio uma galera que ano passado, retrasado, The Great Exchange, né? Uma parada assim. Parece que é algo bem legal também. Só que ele não pode se reduzir, né? E nem tô falando que esse pessoal só fala do plano da salvação e pronto, né? Porque no papo vai muito mais coisa aí. Mas às vezes a gente não pode sistematizar tanto, né? Talvez se você explicar um pouquinho antes, em vez só da morte e ressurreição de Jesus, um pouquinho da vida, né? Um pouquinho da volta, quem sabe um pouquinho do povo que Jesus veio, né? Ajuda a elucidar muita coisa. Se eu tivesse que falar uma coisa só a respeito de evangelismo, isso é um desafio grande para todos nós, é bastante confrontador, eu acho. Imagine só, a pessoa sai no evangelismo desse assim de rua e ela aborda uma outra pessoa que não é crente e começa a evangelizar ela. Essa pessoa trabalha com uma pessoa que é crente, que dá um péssimo testemunho para ela. O contato que a pessoa que está sendo evangelizada tem com o evangelizador dela naquele momento é muito curto. Imagine que for uma conversa de 10, 15, mesmo que muito longa, 1 hora, sei lá, ficaram conversando bastante. Mas o contato maior que ela tem com o crente é com esse colega de trabalho que dá esse testemunho mal, né?
Então, eu fico pensando assim, a gente faz um esforço absurdo para fazer um evangelismo, assim, para ir sair evangelizando as pessoas. Imagina que a gente faça isso aqui em Viçosa. E Viçosa tem várias igrejas, tem estudantes cristãos em vários cursos da universidade, professores e tudo mais, em repúblicas não cristãs, tem muitos cristãos por aí. E eu fico imaginando, cara, o que é mais efetivo? Esse momento pontual em que eu vou falar com a pessoa por alguns minutos e depois talvez ela não vai me ver, ou o contato que ela tem todo santo dia com cristãos na república, no trabalho, na universidade e em outros lugares, né? É uma pergunta retórica praticamente, assim. E às vezes a gente tem esse trabalho assim, de ir lá e fazer esse evangelismo pontual e despreza totalmente o dia a dia. Cara, você tá clamando a Deus para te inspirar aí falar do evangelho com uma pessoa na rua, mas você não faz isso no seu trabalho, sabe? Você convive com uma pessoa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ou às vezes a vida inteira, às vezes amizades que a gente tem, todos nós temos assim, colegas, amigos, pessoas de vários anos já, e a gente não fala, e aí eu vou entrar na parte do falar mesmo, né, do verbalizar o evangelho, né, de você aí não estar desassociado do testemunho de vida, mas também de você abrir a boca e falar. Então, eu gosto de ideias como, por exemplo, o Stott, o Keller e outros trabalham da igreja que evangeliza. A igreja está num lugar ali, ela é luz ali, né? Ela vai ser luz para a cidade, ela vai evangelizar o seu entorno, o seu conceito, o seu contorno, que seria uma ideia não apenas de indivíduos que evangelizam, mas de uma igreja evangelizadora. Uma comunidade que evangeliza. Isso faz muito mais sentido do que a ideia só de um indivíduo, sabe? Claro, no final das contas, vai ter um indivíduo mesmo que vai evangelizar outra pessoa, né? Mas tem toda uma comunidade que está prestando um bom serviço de testemunho, de serviço, sabe? Então, acho que é isso. Não, cara. Acho que uma coisa também que a gente deve lembrar é que o discurso ele não é visto à parte da pessoa que fala também, né? Nossa. Então é muito importante a coerência entre o discurso e a vida, né? Eu acho que isso é evidente, por exemplo, no Novo Testamento, no 2º capítulo de Romanos, Paulo vira para o judeu e fala assim, olha, você que proclama a lei de Deus, você mesmo não cumpre a lei de Deus. Por causa disso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, às vezes, é uma responsabilidade de evangelizar, mas mais ainda de viver o evangelho, né, diante das pessoas. Porque, caso contrário, o meu evangelismo está... Perdi a palavra. Manchado? Tipo assim, manchando ainda mais, né? Envergonhando o evangelho. Exatamente. Então seria algo bom, mas que você, por causa da sua vida, mancha o evangelho, né? Pois é. Aí volta no que o Dodô falou no começo, que é a ideia da encarnação mesmo da fé cristã, assim, uma fé que é encarnada, né? Que tá na vida ali, no dia a dia, no que as pessoas veem. Isso é um desafio muito grande pra gente, assim. O nosso estilo de vida, na sociedade que a gente vive, é um estilo de vida muito individualista, né? A gente está muito pensando na nossa carreira, a gente está pensando em terminar a faculdade, pensando em terminar o mestrado, em passar no concurso público e tudo mais. Isso consome tanta energia e concentração da gente, que horas que eu vou parar mesmo para pensar assim que, nossa, eu tenho que testemunhar do evangelho, eu preciso proclamar o evangelho, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho. A gente não está, às vezes, preocupado com isso no dia a dia, né? Sei lá, eu quero ir para a aula, eu trabalho e tal, vou no cinema, faço isso e aquilo, aí arrumo namorada, né? Parar, como diz o Ciro Gomes. E, cara, assim, é uma vida assim, eu tô construindo a minha vida, assim, minha carreira e tudo mais, né? E que espaço que há para o testemunho. Poxa, Jean, agora, cara, você tocou num ponto que talvez se a gente não tivesse tocado, aumentaria muito a chance da gente ser mal entendido nisso. Porque
talvez seria o problema de só chegar e explicar o plano da salvação pro cara. Ah, Jesus morreu pelos seus pecados, agora você vai ser salvo. É que isso, talvez, em outras sociedades, em outras civilizações, ainda faria mais sentido. Mas agora, a chance disso ser levado apenas de um ponto individualista é muito grande. Do cara falar assim, pensar, o que o evangelho pode fazer por mim? Aceitei, valeu, e massa, Jesus é legal, e tá, e agora bola pra frente, né? Vou viver minhas coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer. E esse ponto de vista de proclamação do evangelho, vida em comunidade, mudança de vida, ele acaba ficando para trás, sabe? Até um audiolivro que eu comecei a ouvir na The Pilgrim, como é que era? O título do livro é polêmico, Pare de Pedir para Jesus Entrar no Seu Coração. É um autor que ele conta que ele se batizou 4 vezes, que ele sempre achava que não, agora eu me converti mesmo, sabe? Meu Deus. Corta isso aí, editor. E às vezes a gente tem esse sentimento, fala assim, nossa, agora que eu me converti de verdade. E aí, tá, corta. Nesse livro, ele fala da experiência de... Ele tava tipo num churrasco lá e um cara falou que, tipo assim, não acreditava mais em Deus, não participava mais da comunidade, e se Deus existisse, ele estava de boa, porque já que ele já tinha aceitado Jesus uma vez, estava tudo certo. Entendeu? Então, às vezes a gente... Duvido que uma pessoa vai chegar e vai te falar isso, do jeito que esse cara falou. Mas talvez ela vive de uma forma, da mesma forma que esse cara vive. Entendeu? Então, a questão está no individualismo, que às vezes a gente pode dar margem para ele só relatando o plano da salvação, sabe? Se a gente não falar da igreja, que Jesus está, se eu não me engano, é um puritano do século XVII, esqueci o nome dele, né? Que fala que a história da Bíblia é a história de um pai procurando uma noiva para o seu filho, entendeu? Trazendo essa noiva. É lindo isso, entendeu? Nossa, a igreja é essa noiva, entendeu? Então a gente não está sozinho, tá ligado? A gente, não é à toa que a gente chama os outros crentes de irmão, tá ligado? É uma concepção de família, cara. E é necessário isso, porque sozinho a gente não aguenta, cara. Sozinho não dá, entendeu? E não é nem só por isso, porque se a Bíblia fala que isso é certo, se a Bíblia... Olha que doideira. O próprio Deus é comunidade, cara. Deus é uma trindade, velho. Entendeu? Então, cara, ao mesmo tempo que Deus é unidade, Deus é um, Deus também é 3, Deus também é diversidade, cara. E analisar a realidade desse ponto de vista é lindo, cara. Porque a gente não é nem... não vou falar universalista, que é outra questão, né? Sei lá, a gente não olha nem que tudo é uma coisa só, nem que cada coisa pode existir independentemente e separada uma das outras. A gente consegue entender na realidade unidade e diversidade. Então, somos um cristão, eu sou um cristão, você é outro, temos um relacionamento particular com Deus, porém, esse relacionamento é celebrado com um Deus que é comunidade e em comunidade, entendeu? E a gente não pode dar vazão só para isso. A gente vê que o número de desigrejados só cresce, né? Muita decepção com a igreja, várias pessoas falam assim, eu gosto de Jesus e tal, só que eu não preciso de igreja, eu leio minha Bíblia na minha casa, eu toco meu louvor e tal, só falta impetrar a própria bênção, né? E beber o seu próprio vinho com um pãozinho de forma. Mas, talvez, eu não vou falar que é um reflexo disso, desse tipo de evangelização, longe disso, mas é um reflexo da nossa época e eu acho que cabe a nós apontar os erros da nossa época, né? Não como quem fala de fora, mas porque a gente está numa sociedade, né? A gente vive e apontar nossos próprios erros e buscar corrigi-los.
disso de comunidade, lembro de um amigo meu, pastor em BH, que costuma falar do Pai Nosso. O Pai Nosso fala que o Pai é nosso, perdoa as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Sempre nesse sentido, né? O Pai não é meu, não é seu, o Pai é nosso, né? O pão é nosso, e a gente faz parte de um corpo, né? E acho que é algo que ajudaria um pouco a entender, não só entender, mas executar melhor a nossa função como igreja, se a gente se atentasse um pouco mais para as listas dos dons espirituais, que eu sei de cor, infelizmente. Brincando, infelizmente, né? Porque parece que não aparece muito. Ele tá lendo, gente. Ele tá lendo, ele tá com a lista aqui na frente. Não, mentira, não. Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. São as 3 listas de dons que tem no Novo Testamento. A gente pensa muito, igreja, às vezes, como o pastor. Pastor é a pessoa revestida com os dons. Ele tem os dons do Espírito para ministrar para a igreja. Os outros irmãos não. Os outros irmãos, eles estão ali, têm seus talentos naturais, um sabe cantar, outro sabe fazer isso e aquilo e tal, mas eles estão ali, uns servem, outros não, tal, são mais tímidos, outros estão muito ocupados para isso, por aí vai. E aí tudo centraliza no pastor, né? E aí acaba também que o crente, que se vê tão esvaziado de capacidades, né? Ele acha que ele não tem condições de evangelizar, ele não sabe evangelizar, não sabe como fazer e tudo mais, né? Então ele vai sempre terceirizar o testemunho, o evangelista vai terceirizar pro pastor, ou ele vai terceirizar isso para a igreja enquanto instituição, né? Mas não, cara, os textos do Novo Testamento falam que nós somos um corpo, que todos os crentes receberam dons do Espírito Santo para a edificação do corpo, que é a igreja. Então, todos nós, todos sem exceção, todos os cristãos convertidos, eles têm dons para servir a igreja, para que a igreja cresça como um edifício bem ajustado, né? E você tem dom de serviço, de ensino, de contribuição. Sou legalista. Pois é, não estou momento de oferta. Mas essa é a ideia, assim, poxa, o Novo Testamento fala orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros. Somos corpo. Daqui a pouco Sim, botar a musiquinha no fundo, né? Bom, mas a ideia do Novo Testamento é essa ideia de corpo mesmo, né? A ideia em que todos servem, todos são servidos, todos têm dons para servir, cada um dom diferente, né? E isso dá mais essa ideia, assim, cara, não é uma coisa centralizada. É óbvio que a figura do pastor, eu entendo que é uma figura bíblica mesmo, né? Do líder da igreja e tudo mais. Mas não existe, não era para existir um crente que não serve em nada, que não serve a igreja, que não serve o próximo em nada, que apenas é o cara que senta no banco e fica assistindo. Membro de banco é uma categoria amplamente conhecida no folclore evangélico brasileiro. É mais comum do que o curupira. Curupira não existe. Mais comum do que flamenguista, né? Não é, né? Mas, bom, em relação ao evangelismo, acaba que isso também, assim, a gente esquece que todo mundo tem parte nisso. Do mesmo jeito que em relação ao corpo, em relação ao serviço uns dos outros, a comunhão, e aí a gente estava falando de nós, né, de comunidade e tal. Às vezes a gente pensa nisso, eu sou apenas um mero consumidor que vai lá, assiste o culto e sai, e a igreja provê para mim, né, o pastor representando a igreja provê para mim e eu não provenho nada, não sirvo em nada. Evangelização às vezes acaba sendo a mesma coisa, assim. O Novo Testamento fala da categoria de evangelista, né? Uma pessoa que tem esse ofício, o texto fala lá, né? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então tem um evangelista, tem pessoas que têm essa capacitação. Mas o testemunho do evangelho é para todo o corpo, né? Cara, você tá mandando bem hoje. Você tá crente hoje. Você falou uma palavra muito importante que me assombra às vezes, que é
terceirização. Porque às vezes esse aspecto, em vez da pessoa ser um membro da igreja, às vezes ela sente que ela é uma sócia ou a pessoa é até uma consumidora, sabe? A lógica empresarial às vezes entra no meio da igreja, às vezes desde a liderança, às vezes que quer resultados numéricos, quer administrar como se fosse uma igreja, né? Ou como se fosse uma empresa. E às vezes as pessoas também se sentem como consumidoras na igreja, né? Porque o consumidor tem sempre a razão. E eu tô aqui para ser agradado e pá. Sim. E isso... Ele meio que tá pagando, né? Eu tô pagando, pô, 10% não é pouco não. E a questão, velho, é que talvez o indício de que isso seja assim, que as igrejas que de fato operam como empresas, poxa, crescem pra caramba. E pior, são a cara do evangelismo no Brasil. Porque quando a pessoa, sei lá, lê uma manchete evangélicas, ela vai pensar na... Não sei se eu posso falar nome, qualquer coisa, vocês botam um pi quando eu falar o nome. Mas no Valdomiro, no R.R. Soares, no Edir Macedo. E o fazendeiro, que eu esqueci. É o Valdomiro. É o Valdomiro. Agora tem a Flor de Lis pra ajudar, né? Mas, cara, que triste, velho. Que triste. De certa forma, eu não sei até onde vai a hipocrisia dessas pessoas, porque se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas qual que é a mensagem de Cristo e o que é ser cristão, elas não vão relacionar a essas figuras que a gente citou. Só que para criticar e para se opor ao evangelho, muitas pessoas usam as mesmas pessoas usam dessas figuras. Então, até certo ponto, é um pouco de hipocrisia. Porém, não era pra gente ter esses exemplos, né? E às vezes, poxa, esse lance de deixar a igreja parecendo um pouco uma empresa, prestando um serviço, isso me deixa um pouco com medo. E às vezes até demais, sabe? Porque às vezes a galera só tá sendo um pouco mais intencional, tá ligado? Só tá querendo se organizar melhor e eu já fico um pé atrás, eu falo assim, epa, e tal, sabe? Às vezes é um pouco de erro da minha parte também, porque faz parte também, né? Você não só falar na linguagem das pessoas, mas talvez se organizar de maneira melhor para que as pessoas entendam, né? Mas o limite é tênue. Complicado, sim. Aí esse é outro assunto, né? Complexo. Trabalhar. Mas eu acho que a ideia geral mesmo é a gente pensar, né? Cada cristão é um mini Cristo. Algum lugar de Atos fala que em algum momento os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos, né? Pequenos cristos. Pequenos cristos, né? E acho que pensar nessa ideia, assim, testemunho individual, mas ao mesmo tempo testemunho comunitário, que é mais simples do que a gente sofistica demais a coisa, assim, né? Eu acho que o Aleph comentou isso outro dia, a gente estava conversando aqui, de como que o evangelho expandiu com pessoas simples, né? Na igreja primitiva, daí pra frente, pessoas pobres, simples, não eram ministros de tempo integral, vamos dizer assim, né? No dia a dia. Você acha? Exatamente, Pode explicar? Às vezes a gente pensa como a expansão do evangelho somente pelos apóstolos, né? Mas era no dia a dia, né? Das lavadeiras, dos ferreiros, né? Eles que viviam o evangelho e nas suas viagens levavam o evangelho junto com eles. A expansão do evangelho se dá por aí, né? Nossa. Isso é lindo, né? Aí não tem mais o que dizer, assim, tem o que sofisticar o que, cara? É a ação do Espírito Santo mesmo. Cara, e que nem às vezes a gente fala muito, às vezes quem tá ouvindo pensa que a gente fala muito mal das igrejas, pá, mas não, cara, por incrível que pareça, por mais que às vezes a mensagem das igrejas evangélicas, a mensagem não, né, a imagem da igreja evangélica às vezes esteja manchada, graças a Deus
a gente ainda consegue encontrar comunidades muito saudáveis, muito acolhedoras. Nunca vão ser perfeitas, e quem busca isso, né, tem que esperar, sei lá, outro mundo. Né? Mas graças a Deus, cara, a gente acha comunidades grandes, comunidades pequenas, sabe? Às vezes comunidade de roça, cara, comunidade que às vezes é difícil achar uma pessoa para falar assim, cara, mas no jeito que a pessoa te serve, sabe? Eu já visitei algumas congregações, cara. O amor que a pessoa serve, o amor que eles têm uns com os outros, cara, aí era uma coisa que constrange, cara. Entendeu? Então a gente vê essas comunidades, graças a Deus. Eu acho que a gente pode falar que a gente faz parte de uma, né? Vamos fazer a propaganda aqui, mas graças a Deus, onde quer que a gente esteja, eu acho que Deus não deixa seu povo sem não vou falar sem opção, mas desalentado, sem outros, sabe? Então, acho que ainda mais no momento que a gente tem internet, a gente tem tudo, não é difícil tanto encontrar as informações que a gente precisa, mas mais do que isso, encontrar pessoas para caminhar junto com a gente. Aquela frase, nesses tempos de pandemia, seja online, seja no Meet, no Zoom, ou seja, nos tempos normais, acompanhar mesmo, velho. Garanto que você tem pelo menos uma tia que é crente, que ela pode te explicar alguma coisa, um amigo que é cristão, e também que pode te explicar, você pode ir na igreja dele, conhecer, e procurar viver o evangelho de uma maneira mais integral, né? Ah não, mas igreja é muito difícil, bem-vindo ao mundo real. Quem que fala aquela frase lá, os crentes muito hipócritas, ele fala, tem lugar para mais um? Tem lugar para... Nossa, essa frase é ótima. Fica assim, a frase de Jean Mendes. não é. Tem cara de poótico. Poótico, né? Assim, Os cristãos são muito hipócritas, sempre tem lugar para mais um, sempre né? tem lugar para mais um. Mas é isso, cara. É isso aí. Então acho que finalizamos com a mensagem evangelística. Aí, né, chamando a gente para a igreja. O IPV fica na PH Rolfs aqui. Número 275. Número 275, só chegar lá, vai ter... Não vai ter agora nesse caso. Porque... Vai ter um diáconozinho na porta, que nem um Palumpa, que é o nosso amigo aqui. Então é isso aí, galera. Acho que deu, né? Forte abraço, desculpe qualquer coisa aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu não participei desse podcast, vocês não tiveram essa sorte, mas eu gostaria de fazer um convite a vocês relacionados ao tema que foi abordado nesse podcast. Muito legal ver tudo isso que os meninos falaram, né? Sobre evangelismo, sobre a missão que o nosso Senhor nos deu de pregar o Evangelho. E pensando nisso, nós gostaríamos de fazer o convite a vocês para participarem do projeto Jesus é o Mesmo. Esse projeto é uma parceria da ABU, OMP e MPC, e ele visa munir vocês com uma ferramenta de evangelismo, principalmente em período de isolamento social que estamos vivendo. Nesse projeto nós produzimos 7 vídeos inspirados no projeto da ABU Descubra João, e cada um desses vídeos é acompanhado de um EBI, Estudo Bíblico Indutivo. Então, o nosso foco é que os que participarem desse projeto peguem esses vídeos e enviem de forma pessoal, endereçada para algum amigo, vizinho ou parente que tenham intimidade, de certa forma, e que essa pessoa que recebeu os vídeos, que tenha uma reação positiva, de curiosidade ou até de interesse mesmo em relação ao Evangelho, o participante do projeto inicie um estudo bíblico com essa pessoa através dos EBIs. Então esse é o nosso objetivo, que vocês participem do projeto com a gente, evangelizem essas pessoas que são próximas a você de forma pessoal e não de forma a publicar só em redes sociais para qualquer pessoa ver, mas de forma pessoal, iniciando um estudo bíblico com essa pessoa. Então pessoal, esse é o convite que a gente tem para fazer para vocês, e a gente ora para que o Senhor nos abençoe e que Ele traga aqueles que são dele, para que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo. E também, pessoal, eu venho comunicar a vocês que esse é o nosso último podcast do ano.
A gente está encerrando a nossa primeira temporada do No Banquinho e a gente está preparando várias coisas legais para o ano que vem, para a nossa segunda temporada. A gente já está produzindo algumas coisas e a gente queria pedir vocês que continuem nos acompanhando e que o Senhor continue abençoando vocês que estão nos acompanhando e ouvindo nossos podcasts. A gente ora para que vocês gostem do nosso conteúdo e que seja edificante para vocês. Então, continuem nos acompanhando. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.